Olá, estamos aqui no 4º Congresso do Estado do Rio de Janeiro e estamos falando sobre o livro Céu e Inferno, em comemoração aos 150 anos. E hoje estamos com uma convidada muito querida, que é a Sandra Della Polla. Como vai, Sandra? Tudo bem? Muito bem, muito feliz em estar aqui junto com os cariocas, com o pessoal de todo o Brasil nesse 4º Congresso. Muito bacana. E você falou sobre o Código Penal da Vida Futura, a Lei de Justiça Divina, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, a reencarnação, ela é apresentada como sendo uma forma pela qual conseguimos dizer que Deus é soberanamente justo e bom. Fala um pouquinho sobre esse assunto, à luz da justiça divina. Diferentemente da justiça humana, que não obstante todo o seu processo evolutivo, que vem abarcando inúmeras questões da humanidade, mas ainda limitadas condições de evolução do próprio homem, a justiça divina é absolutamente perfeita. E a sua operacionalidade se dá, a principal estratégia de operacionalidade é exatamente a reencarnação. Através do processo reencarnatório, ela se efetiva possibilitando ao reencarnante o processo de reeducação, adequando-se assim à lei divina e construindo a sua felicidade. A nação discutiu recentemente a maioridade penal. E a gente sabe que isso está dando assim, a maior polêmica, porque tem todos aqueles que são a favor da maioridade penal, como aqueles que são contra, né? E, principalmente, uma coisa que nos chama a atenção é que, quando se fala da maioridade penal, dizem que, a partir de 18 anos, a pessoa está pronta para responder sobre seus atos. Como a evolução já é muito, e principalmente na área global, que tudo você tem acesso, né, tecnologia, então a gente sabe que as pessoas, os espíritos, estão muito mais ativos, né, com maiores oportunidades de conhecimento de tudo. Então, será que 18 anos ele estaria apto a responder penalmente, né? Mas com 16, com toda a liberdade, do jeito que ele é ativo, ele não estaria. Como é que você coloca isso na lei de justiça divina, como diz o céu e o inferno, e na lei aqui dos homens? A obra O Céu e o Inferno, ela vai possibilitar exatamente essa análise. Allan Kardec, ao desenvolver a 4ª parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, ao fazê-lo então na obra homenageada O Céu e o Inferno, essa obra toda vai tratar dessa efetivação da justiça divina, desta lei de causa e efeito. Se nós observarmos a doutrina de Jesus, ela se ampara em 2 grandes pilares: a vida futura e a lei de causa e efeito. Relativamente à lei de causa e efeito, significa que a toda ação corresponde não uma específica reação, mas algum efeito, alguma reação. Então, na verdade, todos somos responsáveis pelos atos, pelos pensamentos que temos. Isso é a lei de causa e efeito. Produzido um ato, ele vai gerar uma consequência. Naturalmente, se a causa é positiva, o efeito é positivo. Se a causa vai de encontro à lei divina, tentando burlá-la, o efeito não é tão agradável. Mas sempre haverá um efeito a partir de uma causa. No que tange a maioridade penal, a opção de alguns países pela maioridade penal, e diga-se, muitos que optaram num primeiro momento pela maioridade penal, voltaram atrás, não obtiveram o êxito desejado,
No que tange especificamente essa discussão hoje em nosso país, nós temos que entender o momento que nós estamos enfrentando e a característica humana ainda pertinente nesse momento de tempo e espaço. O fato é que nós estamos com uma criminalidade infanto-juvenil bastante grande. Muita. Os índices são alarmantes. E a opção do ser humano, pelo menos nesse período de imperfeição que ainda nos caracteriza, infelizmente é pelo mais fácil. Então tu toma o efeito é um fato. Índice alto de criminalidade infanto-juvenil. O que faria um espírito mais maduro? Uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais responsável, que realmente quer enfrentar a questão? Iria buscar a causa da criminalidade. Com certeza. Porque só consertando a causa, eu vou mudar o efeito. Mas buscar a causa da criminalidade, cá entre nós, dá muito trabalho. Porque aí tu vai mexer em questões familiares, porque nós estamos hoje, na face da terra, com uma quantidade de órfãos de pais vivos impressionante, em todas as camadas sociais. Não é só as camadas periféricas, as camadas de baixa renda, onde até tem uma justificativa, uma explicação para esse fenômeno. Nós vamos ver isso nas faixas mais elevadas do ponto de vista financeiro, onde também as nossas crianças estão, os nossos jovens estão abandonados. Eles têm muito, mas não dispõem de atenção, não dispõem do diálogo, não dispõem de uma figura referencial dentro da família. Então, tu vai ter que mexer com essa situação, tu vai ter que enfrentar e conversar sobre isso. Tu vai ter que verificar que, fundamentalmente, o que inibe o crime, o que soluciona efetivamente a criminalidade, é a educação. Perfeitamente. E isso, Kardec vai dizer com uma beleza impressionante ao comentar a questão relativa ao trabalho, em O Livro dos Espíritos, onde ele diz que tem que enfrentar a questão moral, a educação no âmbito moral. Mas mesmo se nós considerarmos a educação no âmbito material, não é colocar uma pessoa dentro de um colégio que a faz educada, que a inclui socialmente. O que inclui uma pessoa socialmente é dar condições a ela de estar naquele espaço escolar. E aí tu vai mexer com N questões de políticas públicas. Tu vais ter que enfrentar a questão de um emprego e de uma remuneração que possibilite uma mínima dignidade. Então tu vai ter que enfrentar tantas questões que é preferível ficar discutindo se aumenta 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ou diminui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E pasme, isso poderá até passar, mas infelizmente, eu digo infelizmente, porque se fosse para melhorar a situação, até que se poderia pensar, mas não vai surtir nenhum efeito positivamente para a sociedade. Agora, mau efeito para a sociedade, muito significativo. Quer porque a sociedade vai demonstrar o seu fracasso no processo educacional, quer porque tu colocando esta criança, porque é uma verdadeira criança, no âmbito do processo de responsabilização penal que nós temos hoje, tu vai especializá-la no crime, com repercussão social também na mesma proporção. E se nós estivermos falando de um doente e que a educação não surtirá para ele num primeiro momento, nós estivermos falando de um processo patológico, de um psicopata, embora a ciência tenha muita dificuldade de catalogar crianças, né, em questões psiquiátricas, vamos imaginar que estejamos tratando com um doente. O que ele precisa é da área da saúde, que atue sobre ele, e não da área da restrição meramente física num ambiente onde se pode comparar um campo de concentração. Então, quer considerando sobre o aspecto da lei divina, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, e toda a pena cruel, ela não aperfeiçoa, ela não educa, ela favorece com que eu repita os meus equívocos, porque ela recrudesce a minha raiva, ela recrudesce todas aquelas coisas que eu trouxe para melhorar, quer do âmbito da mera ciência humana, a área do direito, que a gente convive um pouco. Os grandes pensadores não apontam isso como uma opção para a melhoria ou para a garantia social. Não seria o caso de se instituir uma outra forma educacional para as crianças, para os jovens, e automaticamente, ou melhor, paralelamente, fazer uma redução
na maioridade para 16 anos, porque o país que é mais tardar na maioridade é o Brasil, né? Os outros são todos muito antes do que os 18 anos. Não seria, então, reduzir a maioridade e, paralelo a isso, modificar o sistema educacional nas escolas, com os pais também, e, no caso de ter alguma infração, algum delito, algum crime, esse jovem ir para um outro tipo de presídio, não esse presídio de escola que a gente vê hoje, que é a escola do crime, mas um outro presídio educacional e cobrando dos pais também um sistema educacional para eles? Nós estamos pensando, eu digo que a grande problemática que nós estamos enfrentando é que nós estamos analisando um fenômeno na hora que o fenômeno está acontecendo. Isso nunca é a melhor solução. Tu não pode pensar qual a melhor legislação que vai regular uma determinada matéria num momento de crise, porque a tua tendência é muito emocional. Então nós estamos com um alto índice e isso faz com que todos nós temamos essa situação. E aí ficamos querendo arrumar maneiras de sair pelo lado mais fácil. A mudança legislativa, neste caso, não operacionalizará nenhum efeito satisfatório para a sociedade. A sociedade humana está muito entupida de boas leis e muito carente de boa educação. E a família tem que assumir a sua parcela de responsabilidade. Não adianta transferir para a escola uma parcela que é nitidamente familiar. Antes de nós pensarmos em responsabilidade, em punibilidade, em penalização, em uma instituição que penaliza, vamos pensar na organização de uma instituição que educa. Rui Barbosa foi muito feliz quando afirmou: quando nós abrimos uma escola, nós fechamos uma cadeia. Agora, não uma escola só porque tem um prédio e está escrito escola. Mas tu não tem uma política de ensino, tu não tem uma estrutura que permita realmente a criança estar ali aprendendo. Porque atualmente nem verba para alimentação as escolas recebem. Então, é tu apenas dizer que está numa escola, mas não está num espaço ensino-aprendizagem. Isso precisa ser qualificado. Essa qualificação passa por ferramentas de ensino adequadas e passa, evidentemente, pela qualificação de um professor que, antes de mais nada, precisa ter um rendimento minimamente razoável. Porque o que se paga hoje para um professor é quase uma brincadeira. É vergonhoso, né? Vergonhoso. Ele pode ganhar mais trabalhando no serviço doméstico do que sendo professor. Uma coisa que nos chamou muita atenção, nós temos uma obra social na nossa casa, Mãos Unidas, e nós atendemos a comunidades carentes, e uma delas, assim, realmente muito mesmo, é miserável. E conversando com as crianças, quando a gente pergunta, né, o que eles querem ser quando crescer, o que eles pensam é assim: eu quero ser milícia, que é, né, a polícia paralela, né, que no caso, digamos que seria o bandido uniformizado ali, né, que atua dentro das comunidades. Ou então ele quer ser o traficante. A única coisa que ele pensa é isso. E os jovens, as jovens, já são estimuladas a ser mães aos 11, 12, 13 anos, com pais de 40 anos, 50 anos, exatamente porque para a mãe isso é uma honra, é chique. Para a criança é moda, né? É importante eu fazer parte desse núcleo e tem alguém que vai sustentar, que ajudar, alguém que vai ajudar a sustentar a casa. Como que você enxerga esse mundo paralelo dentro da comunidade e na justiça divina? Nós precisamos incluir as pessoas. Todo o projeto da vida é um projeto de inclusão.
a divindade através da sua misericórdia, que não é nos tratar como coitados, porque efetivamente não somos, mas a misericórdia da justiça divina se expressa em oportunizando-nos uma reencarnação nova, com elementos que se repitam, para que eu reaprenda a fazer o que não soube fazer adequadamente. Então, todo o projeto da vida, a partir da providência divina, ele é um projeto de inclusão. E a passos mais largos ou menos largos, as comunidades humanas, os países na Terra, terão que passar por essa experiência e enfrentá-la no sentido de integrar a todos no processo minimamente justo e qualitativo. Então, uma nova construção de valores, o estabelecimento de paradigmas mais claros, possibilitará que cada um de nós faça a sua parcela dentro dessa adaptação do que nos cabe contribuir na vida social. Agora vamos falar de um outro item do Livro dos Espíritos. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, desculpa. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, que deu origem, né, ao nosso Congresso Esperança e Consolações, na questão 990, os Espíritos respondem que o arrependimento se dá tanto no mundo espiritual como no mundo material. No caso do arrependimento, teoricamente, derivamos fazer uma mudança de direção e também de comportamento. Seria correto dizer que a maioria das nossas lamentações não podem ser consideradas arrependimento, uma vez que continuamos no movimento dos mesmos erros? Allan Kardec vai tratar desta matéria em O Céu e o Inferno, ao tratar do Código Penal da Vida Futura, especificamente no item 16. E ele diz que o processo da evolução ele se dá nessa trilogia, nessa equação de 3 pontas: arrependimento, expiação e reparação. Então, o arrependimento é o primeiro momento em que nós demonstramos, em que nós possibilitamos a construção de uma certa madureza espiritual. Porque o espírito, para se arrepender, ele precisa sair do egocentrismo. Ele precisa fazer um movimento em que ele minimamente enxergue o outro. Porque senão não tem do que se arrepender na medida que ele não enxerga ninguém à frente dele, só ele se projeta. Com certeza. Então, o arrependimento é essa fase da evolução em que eu começo a enxergar um outro e acredito a ele o status de meu semelhante. E porque ele é meu semelhante, ele se assemelha a mim, eu acredito a ele os mesmos direitos que eu acredito a mim. Consequentemente, se eu não cumprir o meu dever, eu vou ter como consequência o arrependimento. Então, o arrependimento, no que pese ser só a primeira equação, só o primeiro ponto da equação, tem que passar pelos outros para galgar efetivamente o processo da tranquilidade, da felicidade interior, mas ele é algo muito marcante. O arrependimento sincero, ele é algo muito marcante. Eu me dei conta que eu devia ter agido diferente, e seja lá por que for, ou porque eu não consegui, ou porque naquele momento eu não fiz todos os esforços, seja por uma causa ou pela outra, eu agi de forma inadequada. E isso eu não aceito, porque é inadequado. Então, isso é o ato de se arrepender. Instantaneamente, quando eu digo instantaneamente, vai variar de pessoa para pessoa, mas, vamos dizer assim, de forma consecutiva, o que caracteriza o arrependimento é que, num instante posterior, o que vai me dar é muita vontade de poder fazer diferente com aquela pessoa, ou pelo menos fazer diferente com a vida, porque nós não machucamos uns aos outros, nós não tiramos nada de ninguém. Todos esses atos, todas as ações são relacionadas e cometidas em relação à vida. Então, nós somos devedores ou credores da vida. Mas isso nasce instantaneamente à vontade da reparação. Eu quero corrigir aquele negócio que não foi bem feito. E aí eu aproveito para fazer um parênteses, que a gente procurou desenvolver ontem na palestra, de que
É exatamente isso que caracteriza o arrependimento. Mas não é incomum que, por N razões, inclusive do nosso passado, quando a gente produz o ato do arrependimento, a gente extrapola e vai transformando aquela emoção de tristeza, que é razoável, porque se eu me arrependi é porque eu errei. Sim. Uma tristeza que é normal, ela vai passando do ponto e ela vai se transformando em algo patológico. Como é que eu percebo isso? E junto com esse arrependimento vai começar a nascer ideias assim, como eu não presto, eu não valho nada, eu só faço isso e coisas que tais. Isso se caracteriza por uma culpa, e essa culpa vai se aprofundando e a tendência é que a gente caia na depressão. Isto não é o arrependimento de que falam os espíritos, na questão que tu referiste, e nem o arrependimento de que trata Kardec no item 16, Céu e Inferno. Isto é uma doença, e como doença tem que ser tratado. Consequentemente, se estamos beirando essa situação, sinal de alerta ligado. Se já entramos nela, vamos nos dar conta e procurar o atendimento terapêutico médico, que evidentemente somado a todas as possibilidades que o Centro Espírita nos dá, somado, Sim, nos fará voltar ao ponto de partida, quer dizer, o momento do arrependimento, eu vou retomar a questão e ainda terei, pela alimentação que produzi, ainda terei as condições melhores da reparação nos momentos que a vida me der. Sandra, obrigada pela sua entrevista, pelo bate-papo gostoso aqui que a gente pôde ter e ficar aqui dissertando sobre o tema delicioso desse congresso, que eu acho que foi profundo, super esclarecedor. E a gente deixa um abraço, convidando você a deixar também o seu abraço aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Nós queríamos deixar, que foi a grande mensagem para nós desse congresso, é que a doutrina espírita, ela nos possibilita esse conhecimento da vida futura de forma lúcida, de forma clara. Isso aumenta grandemente as nossas esperanças e as nossas consolações. Queríamos deixar aos amigos que neste momento estejam conosco, que não desistamos de viver. Empreendamos esforços no dia a dia para sermos pessoas melhores, mas na eventualidade de não conseguirmos, soergamos-nos e prossigamos investindo na vida. Vale a pena viver e vale a pena amar. Então realizemos o nosso melhor com muita paz, com muita alegria.